Olá pessoal, estou de volta para a gente trabalhar o nosso percurso 10, ok? Bom, o percurso 10 trata a América, o continente americano, mas agora nós vamos falar sobre clima e vegetação. Percurso 10 começa na página 90. Vamos lá? Bom, América, fatores que exercem influência no clima do continente americano. Pessoal, vamos primeiro falar de clima e tempo, não é isso? O que é tempo e o que é clima? Bom, tempo é um fenômeno atmosférico momentâneo, ou seja, é um fenômeno que acontece durante determinado momento, mas ele passa, ele muda, ele é modificado constantemente. O clima, ele é a sucessão habitual de fenômenos atmosféricos. Então, durante um ano, nós vamos ver vários momentos em que haverão mudanças climáticas, e essas mudanças serão as mudanças de tempo, não é isso? Detalhe, vamos lá observar isso. Clima muda. Desculpem, tempo muda, clima não muda, ok? Então, o clima ele é a sucessão habitual de fenômenos atmosféricos. Bem, e todo modelo climático ele apresenta fatores que influenciam, né? E aí, dentre os vários modelos climáticos que nós temos no continente americano, nós vamos destacar aqui os fatores que, de fato, proporcionam mudanças no modelo climático, nos modelos climáticos, é claro. Bom, primeiro, a latitude, depois, a altitude, trataremos as correntes marítimas, maritimidade e continentalidade, vegetação, ação humana, que é o último de todos os fatores do clima que a gente vai estar comentando, extremamente importante, não é isso? E no finalzinho nós veremos os tipos de clima e algumas formações vegetais do continente americano. Bom, professor, de que maneira a latitude influencia no modelo climático? Vocês viram no mapa? Vamos voltar aqui na página, rapidinho aqui, voltem comigo. No mapinha da página 81, né? Nesse mapinha nós vemos que lá ao norte o Círculo Polar Ártico corta o continente americano, não é isso? Ali na altura do Alasca, norte do Canadá. O Trópico de Câncer também corta a América do Norte, corta o México, justamente a região do México. Depois nós temos a linha do Equador, que corta o nosso país, o extremo norte brasileiro. E lá no sul, o Trópico de Capricórnio. Não é isso? Então a figura aqui ela deixa clara que, no sentido norte e sul, esse tamanho do continente americano ele vai proporcionar condições para que haja uma grande diversidade climática, ou seja, vários modelos climáticos. Não é isso? Vários fatores que modificam os modelos climáticos. Voltando lá no percurso 10, né? Vamos continuar. Bom, primeiro elemento, primeiro fator que altera o modelo climático, a latitude. Vamos observar o seguinte: de que maneira a latitude interfere? Quanto maior a latitude, menores serão as médias de temperatura em uma determinada região. Então, os climas tendem a apresentar temperaturas mais baixas, ok? Então, quanto maior a latitude, menor será a temperatura no modelo climático, ok? Bom, a altitude ou a disposição do relevo. Pessoal, lembrem-se do que eu disse para vocês em aulas anteriores. A altitude, ela nos proporciona um fenômeno que é a rarefação do ar. Quanto maior a altitude, menor a quantidade de ar. O ar estará mais rarefeito. Aumenta a altitude, diminui a quantidade de ar e nós teremos com esse ar rarefeito menor temperatura. Por quê? O que é a temperatura? Temperatura é a quantidade de calor existente no ar. Se você está ao nível do mar, você está numa posição onde o máximo de moléculas de ar estão agrupadas. Se nós tivermos uma insolação, uma quantidade de radiação solar suficiente para aquecer essas moléculas, quanto maior a radiação, maior será o calor, mais intenso será o calor. Nas regiões de elevadas altitudes, pelo fato de existir pouco oxigênio, não é isso? Não haverão moléculas de ar suficientes para serem aquecidas a ponto de aumentar a temperatura. Então, nós temos a queda da temperatura à medida que aumentamos a altitude. Nas elevadas altitudes, nós podemos perceber, principalmente nas grandes cordilheiras de montanhas, a formação das chamadas geleiras eternas, né? Porque lá no topo, por causa da altitude muito elevada,
faz frio o ano todo. Não é isso? Muito frio, tá? Bom, outro fator importante que a gente tem que estar citando, as correntes marítimas. Vamos rapidinho ver aqui o que são as correntes marítimas. Vamos entender aqui, na verdade. Olha só. Várias correntes marítimas deslocam-se pelas águas que banham o continente americano e influem na temperatura do ar atmosférico por onde passam. As correntes marítimas são correntes de água oceânica com características de temperatura específicas. Temos correntes quentes e correntes frias. E à medida que nós temos a disposição dessas correntes marítimas, nós vamos ter elas influenciando na quantidade de calor que estará presente na atmosfera sobre essas regiões dessas correntes marítimas. Então, temos as correntes quentes e as correntes frias. Aqui no mapinha da página 92, nós podemos observar várias correntes marítimas, como no sul aqui, a corrente fria de um Humboldt na costa do Chile, não é isso? Que traz frio para a costa oeste da América do Sul, a região do Chile, estão vendo? Nós temos uma corrente quente, a corrente do Pacífico Sul, que passa nessa região, bem próximo da corrente de Humboldt. A corrente sul-equatorial, outra corrente quente, estão vendo? Né? Do outro lado, nós temos a corrente das Falklands, das Malvinas, que vem do extremo sul do planeta. Então, é outra corrente fria. Então, essas correntes em azul, elas são correntes frias e elas tendem a trazer a queda de temperatura para a área por onde elas circulam. Por outro lado, as correntes quentes, como por exemplo lá no Golfo do México, prestem atenção bem no meio, a corrente bem no meio do mapa aqui, ó, onde está o Trópico de Câncer, no Golfo do México, nós temos a corrente do Golfo. É uma corrente quente que leva calor para regiões mais frias. É interessante que ela alcança a corrente do Atlântico Norte, não é isso? E aquece as águas, a corrente do Golfo e a corrente do Atlântico Norte aquecem as águas do norte da Europa, né, de parte do norte da Europa, entenderam? Então, as correntes marítimas influenciam assim, elas levam características oriundas de sua região de origem para outros lugares. Se é uma corrente fria, leva queda de temperatura. Se é uma corrente quente, ela leva aumento de temperatura. É isso? Bom, isso vai influenciar bastante na quantidade de chuva, aumentando ou diminuindo, ok? A maritimidade e a continentalidade citadas aqui na página 93. Pessoal, maritimidade e continentalidade. A maritimidade, ela influencia altamente as regiões litorâneas. A proximidade com relação ao mar provoca alterações no modelo climático, então isso chama-se maritimidade. Tá? Geralmente as correntes marítimas, as massas de ar, né, litorâneas, oceânicas, elas vêm nas regiões litorâneas aumentando a umidade, promovendo a precipitação, a chuva, a queda de temperatura. Por outro lado, a continentalidade ela é extremamente relacionada com a posição de uma determinada região com relação ao interior do continente. Vamos citar, por exemplo, a nossa região, né, o Centro-Oeste, que é muito influenciado pela continentalidade. Inclusive, nesta época do ano, nós estamos aqui no mês de maio, nessa época do ano a gente está em pleno outono, caminhando para o inverno, e geralmente se estaciona sobre a nossa região uma massa de ar seca, não é isso? Formando uma zona de alta pressão, ou seja, uma zona que dispersa as massas de ar. Então essa região fica seca, não é isso? E nós temos a queda da quantidade de chuva, nós temos a queda da umidade relativa do ar. Não é? E como a nossa região do Centro-Oeste é uma região que é quente, dificilmente nós temos um inverno que faz frio, nós vamos perceber nesta região a queda da umidade e um calor intenso, um calor que, nossa, incomoda muito. É isso? Quem não conhece Goiânia, é desse jeito assim que acontece, tá bom? A vegetação, gente, elemento fundamental dentro do modelo climático. Sabe aquela história assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Aí as pessoas colocam uns o ovo, outros a galinha, né? Mas olha só, o que surgiu primeiro? O clima ou a vegetação? São dois elementos extremamente interligados. Ok? Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Todo modelo climático tem o seu tipo de cobertura vegetal, característico. Eu acredito que as plantas se adaptaram, eu creio que as plantas se adaptaram ao modelo climático de determinada região e posteriormente passaram a interferir, a influenciar
no modelo climático. Por quê? As plantas são responsáveis, através da evapotranspiração, por 70% da evaporação da água, e essa evaporação é aquela que vai para a atmosfera, o vapor que vai para a atmosfera. Chama-se evapotranspiração. Então, quanto maior a quantidade de cobertura vegetal, maior será o equilíbrio do clima numa determinada região, principalmente quando nós falamos de pluviosidade ou chuva, tá bom? Se você diminui a quantidade de vegetação, você, consequentemente, vai ter uma diminuição na quantidade de chuva. Lembre-se das historinhas que eu contei em sala de aula, quando eu comentava que quando eu tinha a idade de vocês, ou meus 10 anos de idade, hoje tenho 46, 44, vou fazer 45, quando eu tinha ali 10, 11, 9, 10, 11, 12 anos, aqui na nossa região chovia bem mais. Nós tivemos um verão que nós tivemos aproximadamente 23 ou 24 dias de chuva seguidos, não é isso? Isso já não acontece há um bom tempo na nossa região, ou seja, nosso cerrado, a vegetação característica da nossa região está desaparecendo. Com ele está desaparecendo, diminuindo também a chuva, a pluviosidade, não é isso? A pluviosidade, ela depende demais, depende muito da quantidade de vegetação que nós temos. Vegetação característica, vegetação típica, tá bom? Bem, e por fim, um elemento nada menos importante, tá? Extremamente importante com relação à questão da influência no modelo climático, a ação humana. Gente, olha só, o texto ele é categórico, vejam bem. Os desmatamentos. Os desmatamentos provocados pelas atividades humanas alteram o ciclo hidrológico da água, afetando as condições de umidade. Além disso, as queimadas, somadas à emissão na atmosfera de gases resultantes da queima de combustíveis fósseis por veículos automotores e indústrias, contribuem para a intensificação do efeito estufa. Então, nós, seres humanos, através do nosso trabalho, nós somos os maiores agentes modificadores da natureza. Isso causa danos a ela, né? Pessoal, então, a ação humana ela é fundamentalmente importante ao se estudar as alterações do modelo climático. Nós somos responsáveis por grandes alterações que acontecem hoje. Se nós não pararmos um pouquinho para procurar a prática verdadeira da sustentabilidade, nós estaremos comprometendo a qualidade de vida das gerações futuras. Ok? Lembre-se que esse mundo não é meu, esse mundo não é seu. Nós apenas pegamos esse mundo emprestado dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos e de todas as pessoas que nascerão no futuro próximo ou no futuro distante. Nós estamos usando o mundo que também será deles, tá bom? Pessoal, vamos lá. Aí, finalizando, a gente tem, a partir da página 94, figuras onde nós poderemos observar os tipos de clima e as formações vegetais da América, tá bom? Então, cada figura, a partir da 23 aqui, né, da ilustração 23, mostra os tipos de vegetações de cada modelo climático. Lembrando, os climas que nós temos destacados no mapa da página 94, o equatorial, o tropical, o subtropical, o desértico, o semiárido, o temperado, o frio de alta montanha e o clima polar. Cada um desses modelos climáticos, nós podemos fazer uma sobreposição com relação ao mapa de vegetação da página 95. Então, nós temos aqui, por exemplo, você vai observar em casa quando estiver estudando. Lá, o clima polar roxinho. Qual que é a vegetação do clima polar lá em cima? Olha só no mapa da página 94. Qual que é o tipo de vegetação que tem lá em cima? O tipo de clima, não é isso? Não é o polar? Vamos ver quais são as vegetações correspondentes no mapa da página 95. Tá vendo? Então, a gente vai ter a tundra como vegetação, estão vendo aí? E a floresta boreal ou a taiga. E aí, sucessivamente, a gente vai descendo no mapa e observando os tipos de cobertura vegetal. Essa comparação vai ser feita por você. Essa interpretação, sobrepondo as duas informações dos mapas, as páginas 94 e 95, essa sobreposição é importante para que você aprenda verdadeiramente que tipo de vegetação é característica de um determinado modelo climático. Tá bom? Logo, logo a gente retorna com os comentários do percurso 11, ok? Até logo.